Hoje iniciaremos mais uma live tratando do aspecto que vai diretamente, atingir as organizações que são tributadas pelo lucro presumido. A reforma tributária é uma reforma, a reforma da Lei 123 de 2025 é uma reforma no consumo, mas ela atinge os regimes de tributação. Então, somente para contextualizar, nós temos que compreender que nós temos, na verdade, três regimes de tributação por excelência: o regime tributário pelo lucro real, o regime tributário pelo lucro arbitrado e o regime tributário pelo lucro presumido. Mas alguns incluem também o sistema do Simples Nacional como um regime tributário. Haja vista ser uma prerrogativa que somente micro e pequenas empresas podem fazer parte desse regime. Então, hoje, nós precisamos compreender e iremos trabalhar sobre o lucro presumido. O lucro presumido é um regime tributário simplificado, ou seja, ele, de certa forma, ele facilita significativamente o cálculo e a apuração dos tributos. Mas que tributo, Celso? O imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Este regime de tributação, a empresa, ela precisa se manifestar perante a Receita Federal do Brasil que ela quer ser tributada pelo regime do lucro presumido. Por quê? Porque nesse sistema, a Receita Federal, ela presume uma margem de lucro sobre a receita bruta das empresas. Ou seja, de acordo com a atividade empresarial exercida, a Receita Federal faz uma pauta, um percentual, onde considera que aquela margem de lucro é a margem que empresas de determinado segmento têm. Como, por exemplo, para as empresas comerciais, é determinado uma pauta de margem de lucro de 8% sobre a receita bruta. Para empresas prestadoras de serviço, de 32%, e assim sucessivamente. Então, este regime, de alguma forma, ele elimina a necessidade de uma apuração complexa tributária, assim como é feito pelo lucro real, que você precisa de uma escrituração contábil altamente detalhada. O certo é que, por essa sistemática, por esse regime, as empresas pagam seus impostos com uma base que é presumida. Isso faz com que o processo de apuração seja mais ágil e mais previsível no que diz respeito ao seu planejamento financeiro. Entretanto, existem algumas regras onde você vai determinar qual tipo de organização pode se enquadrar e optar pelo lucro presumido. Nós temos alguns parâmetros, a gente poderia dizer assim. O principal deles é o limite da receita bruta, ou seja, um limite para que as empresas possam optar por esse regime de tributação. Então, empresas que tenham uma receita bruta anual de até 78 milhões de reais no ano calendário anterior, ela pode aderir a este regime. Ou seja, se ela tiver 78 milhões, né, e R$ 1 a mais, 1 centavo a mais, ela não pode estar dentro desse regime. Então, existe um limite de receita, né, de faturamento. Então, geralmente, nós vamos encontrar aí, nesse grupo, as médias empresas. Algumas grandes empresas também, né, podemos encontrar nesse contexto. Outra questão que a gente precisa perceber é que esse regime ele é válido para as pessoas jurídicas com atividades
sejam comerciais, sejam industriais, sejam na área de serviços, independentemente do segmento. Entretanto, existem restrições para que algumas empresas possam aderir a esse regime de tributação, que está relacionado principalmente às empresas que são instituições financeiras, empresas de factoring, empresas corretoras de títulos e valores mobiliários, os bancos comerciais. Essas empresas são obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. E como é feito o cálculo do lucro presumido? O cálculo do lucro presumido, ele parte de percentuais fixos, que já são determinados pela Receita Federal, e esses percentuais são aplicados sobre a receita bruta para determinar a base tributável do tributo, que isso vai variar de acordo com a atividade da organização, da atividade da empresa. Então, temos aqui, por exemplo, comércio e indústria, a base é 8% sobre a receita bruta para o imposto de renda e 12% da receita bruta para a contribuição social sobre o lucro líquido. Para empresas prestadoras de serviços, nós temos 32% sobre a receita bruta, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social sobre o lucro líquido. E por que é importante a gente tratar desses percentuais? Porque muitas pessoas confundem esse percentual com a alíquota do tributo, que são coisas distintas. Por quê? Porque a alíquota, ela vai incidir sobre essa base de cálculo tributável. Então, o imposto de renda tem uma alíquota de 15% e mais um adicional de 10% quando o lucro da empresa fica acima de R$ 20.000 por mês. E como a apuração é trimestral, nós estamos falando aí de ficar acima de R$ 60.000 no trimestre. E a contribuição social sobre o lucro líquido tem uma alíquota de 9% sobre a sua base de cálculo. Então, essa percepção nós temos que ter dessa incidência tributária. Bom, e quais os tributos fazem parte, estão abrangidos no lucro presumido? Na verdade, o lucro presumido, ele engloba os principais tributos federais que incidem sobre a atividade empresarial. Então, nós temos o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Nós temos o PIS e o COFINS, que com a reforma tributária deixarão de ser PIS e COFINS e passarão a ser CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços não cumulativas. E nós temos também, de certa forma, o impacto dos impostos indiretos, o ISS e o ICMS, cuja, na verdade, com a reforma tributária, serão transformados em IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços não cumulativo. Mas para que a gente possa adotar e escolher um regime tributário, a gente precisa compreender quais as vantagens desse regime. Afinal de contas, o que ele traz de diferencial em relação à tributação pelo lucro real, à tributação pelo lucro arbitrado e à tributação do Simples Nacional? A primeira delas é a simplificação. Por que simplificação? Porque elimina a necessidade de você ter uma apuração detalhada, como ocorre no lucro real. E isso, de certa forma, dá uma diminuição da complexidade fiscal e contábil diariamente para essas empresas. Não que ela não precise de uma escrituração contábil. Longe disto. Ela precisa, é necessária. Só que a contabilidade dela pode ser uma contabilidade mais sintetizada, poderíamos utilizar esse termo.
Outro aspecto é a previsibilidade. Lógico, se você tem uma base de cálculo, onde você tem uma estimativa de margem de lucro, você, de certa forma, permite uma previsibilidade total do valor que vai ser pago mensalmente ou que vai ser pago trimestralmente. Isso, de certa forma, contribui para um planejamento do seu fluxo do seu caixa, da sua empresa. Ou seja, de certa forma, traz uma oxigenação e um acompanhamento na movimentação do capital de giro da empresa. Outro aspecto importante, que nós poderemos dizer que é algo vantajoso, é uma economia potencial tributária. Por quê? Empresas que possuem uma margem de lucro superior à que é presumida pela legislação, de certa forma, traz uma economia tributária significativa. Da mesma forma, pode ocorrer ao contrário. Empresas que têm uma margem de lucro real inferior à que é presumida pela legislação, isso, de certa forma, pode trazer um ônus tributário. Mas a gente também não pode ver só o lado bom, o lado positivo na escolha do regime tributário. Até porque você precisa fazer um balanceamento, e nesse balanceamento, nesse balanço que você irá fazer, você também tem que observar quais são as desvantagens e os cuidados que você tem que ter pela escolha desse regime tributário. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque esse regime, ele apresenta algumas limitações que precisam ser avaliadas de forma cuidadosa para cada empresa, para cada organização empresarial. O primeiro deles é a limitação que você tem no que diz respeito à redução de despesas. Por quê? Porque ele não permite, de certa forma, a dedução de despesas operacionais, no sentido de você possa reduzir a sua base tributável, independentemente do volume de custos que você tem na sua empresa. Então, vejam que empresas que têm um volume muito grande de gastos operacionais, o lucro presumido já liga um sinal de alerta, já liga uma luz amarela dizendo assim: atenção, será que não é hora de mudar de regime tributário? Sair do lucro presumido e ir para o lucro real? Outra questão é para empresas que têm um risco muito grande, que têm margem de lucro baixa. Porque se a margem de lucro for baixa, como eu falei há pouco, isso pode se tornar desvantajoso. Por quê? Porque margem de lucro baixa ou prejuízos, já que a receita, a tributação é sobre a receita bruta presumida. Então, imaginem uma empresa que, ao apurar o seu resultado do exercício, a sua DRE, a sua demonstração de resultado do exercício, é uma empresa que está em prejuízo contábil e econômico. Se ela é tributada pelo lucro presumido, ela vai estar pagando imposto sobre um lucro que não existe, porque de fato ela está tendo prejuízo. Outro aspecto é que é necessário um controle rigoroso e um monitoramento permanente. Para quê? Para evitar o pagamento a maior devido às autuações fiscais, tá? E, por último, eu trarei aqui a necessidade de que seja feita uma análise comparativa, porque as empresas precisam avaliar periodicamente se o regime tributário do lucro real ele não seria mais vantajoso, considerando a sua realidade operacional. E agora a gente traz, né, no momento de transição, as principais mudanças recentes na nossa legislação no ano de 2025. Na verdade, a legislação tributária brasileira está passando
né, por uma infusão de atualizações constantes. E isso, de certa forma, tem atingido todas as organizações, independentemente do regime tributário. Mas, no que diz respeito ao regime tributário do lucro presumido, nós temos que ficar atento aos novos limites de receita para enquadramento no regime, os ajustes que são feitos setoriais, eu digo setoriais por conta de setores específicos, e aí você pode ter mudanças de alíquotas e base de cálculos, novas obrigações tributárias acessórias, que são adicionais para o controle da transparência fiscal, e o acompanhamento, como eu falei há pouco, a necessidade de monitorar constante para evitar as autuações fiscais. E aqui, para a gente praticamente finalizar, né, o início dessa nossa conversa, a gente traz um exemplo prático do cálculo do lucro presumido, onde, por exemplo, uma empresa que tem uma receita bruta, ou seja, um faturamento mensal de R$ 100.000, ela é uma empresa na área de prestação de serviço, e aí você vai aplicar os 32% sobre os R$ 100.000, onde você vai encontrar uma base de cálculo de R$ 32.000. Então vejam que a alíquota do imposto ela não incide sobre a receita bruta, ela vai incidir sobre esta base de cálculo. E aí você tem 15% sobre a base de cálculo do imposto de renda, que vai gerar R$ 4.800 de valor, né, a ser recolhido, a ser pago, e você vai ter 9% sobre a base de cálculo, né, da contribuição social sobre o lucro líquido, que vai gerar um valor de R$ 2.880. E concluindo, a gente precisa perceber que o lucro presumido é uma importante ferramenta de estratégia tributária. Por quê? Porque ele traz eficiência para a empresa, com perfil adequado e com margem de lucro estável e previsível. Ele te permite uma análise criteriosa e periódica. Para quê? Para que você possa maximizar benefícios fiscais e evitar riscos de autuação do fisco. Ele requer uma assessoria especializada, ou seja, é importante a empresa contar com apoio de uma assessoria contábil qualificada e especializada para o seu segmento empresarial, né? Você ter um contador especialista naquela área. Para quê? Para a correta aplicação, otimização tributária e a questão do impacto financeiro, porque a escolha consciente do regime tributário pode representar uma economia significativa para a organização e uma segurança jurídica para o seu negócio. Agora que trabalhamos o lucro presumido, o regime tributário do lucro presumido, eu quero trazer agora que alterações com a reforma tributária vão atingir as empresas que são tributadas pelo lucro presumido. Até porque as obrigações acessórias para o IBS e o CBS, elas são fundamentais, até para que as empresas elas não tenham problemas no seu não cumprimento e assumam passivos tributários. Então, nesse momento, precisamos primeiro fazer uma breve contextualização da reforma tributária, onde nós sabemos que a emenda constitucional 132 de 2023
e a Lei Complementar 214/2025 trouxe essa importante mudança no sistema de tributação do nosso país, onde o IBS substituiu o ICMS e o ISS, e o CBS, o PIS e o COFINS. E que ambos esses tributos adotarão o princípio da não cumulatividade plena, permitindo que a empresa aproveite os créditos tributários de forma ampla. E isto exige um quê? Uma preocupação constante, um robusto sistema de processamento de dados para você acompanhar suas obrigações acessórias e garantir a conformidade e a transparência nas operações que serão realizadas. Bom, Celso, e que obrigações acessórias são essas que tanto você fala? Primeiro, precisamos ter atenção para a escrituração fiscal digital, porque nós estaremos falando e vivendo no Sistema Unificado de Escrituração para IBS e CBS, já no ano de 2026. E isso faz com que haja uma substituição de múltiplas obrigações que nós temos no atual sistema. Outra preocupação é a emissão de documentos fiscais. As notas fiscais eletrônicas precisam estar devidamente preenchidas, totalmente parametrizadas. Agora, a partir de janeiro de 2026, as empresas já sairão na nota fiscal o destaque do IBS e da CBS. Isso é uma questão obrigatória, inclusive das alíquotas e valores dos tributos, mesmo sendo numa fase de teste. Muitos podem dizer assim, Celso, mas o ano de 2026 não é uma fase de teste. Essas obrigações acessórias, elas vão ser obrigatórias? Sim, por isso que elas são obrigações. Senão elas não seriam obrigações, elas seriam voluntárias. Então, um teste drive obrigatório. E a outra preocupação é você fazer essas declarações de forma periódica, onde você vai enviar essas declarações mensalmente consolidadas ao Comitê Gestor do IBS e para a Receita Federal em relação ao CBS. Informações sobre o quê? Sobre créditos e débitos tributários. E aí nós temos que perceber que a sistemática de tributação é justamente esse sistema de gestão unificado, onde você tem, de um lado, o Comitê Gestor do IBS, cuidando de toda essa arrecadação dos antigos impostos municipais e estaduais, o ISS e o ICMS. E do outro lado, você tem a Receita Federal cuidando da administração do CBS em relação aos antigos tributos, antigas contribuições, como o PIS e a COFINS. Então, o Comitê Gestor do IBS, ele é o órgão responsável pela administração do IBS. Ele é composto por representantes dos estados da federação, dos municípios. E ele vai centralizar a arrecadação, ou seja, o tesouro, né? O tesouro de arrecadação do IBS é responsabilidade do comitê gestor. A fiscalização e a repartição tributária para os entes federados. E aí, o comitê gestor irá trabalhar numa gestão da plataforma digital única, uma definição de procedimentos de fiscalização, o estabelecimento de regras de conformidade, regras de compliance, e ele que vai tratar da resolução dos conflitos existentes entre os entes federativos. Já
a gestão do CBS, que será realizada pela Receita Federal, mas com uma integração com o sistema do IBS para facilitar o cumprimento das obrigações acessórias e principais. E aí, a Receita Federal vai fiscalizar e arrecadar o CBS, vai compartilhar informações, vai harmonizar procedimentos e você terá uma integração tecnológica com o comitê gestor. E agora trazemos a cereja do bolo da reforma tributária, que é o aproveitamento de créditos tributários, o chamado princípio da não cumulatividade plena. O crédito tributário, que é aquele que é formado quando você adquire todos os produtos e serviços, insumos para a sua empresa, que você paga por esses produtos, você paga tributo, você paga imposto. E aí você vai aproveitar esses créditos tributários quando você vender esses produtos, quando você prestar o serviço. Então, esse novo sistema, ele permite um aproveitamento amplo e irrestrito dos créditos tributários. Ele representa uma mudança significativa em relação ao sistema atual. Todo IBS e CBS destacado na nota fiscal, na aquisição de bens e serviços, utilizados na atividade empresarial, é importante que se diga isso. O crédito tributário você só tem direito se for utilizado na sua atividade empresarial, na sua atividade operacional. Ele vai gerar direito a crédito. Eu digo que o crédito tributário será a nova moeda do país, além do real. As empresas terão essa nova moeda crédito tributário. E como é que ocorre essa sistemática? E em que nós vamos ter direito ao crédito tributário? Na aquisição de insumos, você vai ter um crédito integral sobre bens e serviços adquiridos na sua atividade econômica. Isso inclui o quê, Celso? Matérias-primas, mercadorias, serviços, ou seja, tudo que você adquiriu e foi necessário para você exercer sua atividade empresarial. Bens do ativo fixo ou do ativo imobilizado ou do chamado ativo não circulante. Então, toda vez você vai ter crédito sobre a aquisição de bens de capital com uma apropriação imediata ou parcelada conforme a sua regulamentação específica. Despesas operacionais, crédito sobre despesas essenciais à atividade, principalmente em relação à energia elétrica, o que você consome de energia elétrica, o imposto que você paga de energia elétrica, telecomunicações, serviços de manutenção, serviços de limpeza, de vigilância, etc. Compensação e restituição. Aí vê o momento certo. Você vai poder utilizar o saldo credor do crédito tributário e você pode compensar com débitos tributários futuros. Você pode transferir para terceiros, você pode negociar os créditos tributários, ou você pode pedir restituição, de acordo com as regras estabelecidas. E eu chamo a atenção, é importante que o empresário veja o período para que ele possa utilizar esse crédito tributário, porque senão ele vai ficar com crédito tributário, mas ele terá um prazo para ele utilizar esse crédito tributário. Esse crédito tributário ele vai ter que ser materializado, ou seja, o empresário vai ter que entrar com pedido da restituição, a compensação, que seja, mas ele terá esse prazo para utilizar. E mudamos também um pouco o paradigma do que ocorre atualmente, porque o crédito tributário ele não é algo novo com a reforma tributária, ele é algo que já existe. Só que com a reforma tributária, ele vai vir maximizado.
ele vai vir amplificado. Porque hoje o crédito tributário é um crédito físico, de acordo com a emissão da nota fiscal. E o novo modelo da reforma tributária será um crédito financeiro, ou seja, terá a apropriação do valor integral do IBS e da CBS destacado na nota fiscal de entrada. Será um sistema de débito e crédito financeiro e não um sistema de débito e crédito contábil fiscal, financeiro. Ou seja, você só tem direito àquele crédito tributário se o seu fornecedor pagou o imposto relacionado à mercadoria que ele lhe vendeu. Senão você não tem como utilizar esse crédito tributário. E aí você vai ter uma escrituração fiscal digital, um registro automático desses créditos no sistema unificado, uma validação eletrônica e um cruzamento imediato das informações entre adquirente e fornecedor. E apuração mensal, onde você vai fazer o confronto entre débitos, que são as operações de saída, e os créditos, as operações de entrada. E isso vai te trazer o saldo devedor ou saldo credor. Existem situações especiais de creditamento e existem situações que nós temos que ficar bem atentos. Claro que algumas situações elas vão existir somente para alguns tipos de operações ou segmentos econômicos. Como, por exemplo, operações com diferimento do pagamento, né, o pagamento antecipado. O direito ao crédito vai acompanhar o momento do efetivo recolhimento do tributo pelo fornecedor, como eu estava falando há pouco para vocês. Não existe como você se creditar se o seu fornecedor não recolheu o imposto. O regime de substituição tributária, a reforma tributária, ela de certa forma vai trazer a extinção da substituição tributária, mas a gente não pode esquecer que nós vamos ter um período longo de transição até 2032. Então, nesse período, o substituto tributário ele pode apropriar créditos relativos às etapas anteriores da sua atividade. O substituído mantém direito aos créditos de suas próprias aquisições. E chegamos na grande novidade da reforma tributária, que é o split payment. O que é o split payment? É um sistema de pagamento segregado, separado, onde o adquirente ele retém um valor do tributo e repassa diretamente ao fisco. Isso, de certa forma, vai garantir o crédito imediato. Inclusive, quero fazer uma chamada, nós vamos ter um momento especial do nosso curso somente para tratar do split payment. Exportações, as exportações continuarão sendo desoneradas, mantendo-se os créditos de toda a cadeia produtiva, ou seja, uma grande possibilidade de ressarcimento em espécie, né, da questão do lucro acumulado. Até seria natural, né, as exportações continuarem sendo desoneradas, porque o ICMS ele não incide sobre exportações. Então, se o ICMS ele se transformou em IBS, nada mais natural do que continuar a desoneração. As operações imunes ou isentas, ou seja, regimes específicos para operações com imunidade e isenção tributária. A imunidade é algo que está estabelecido na Constituição Federal para alguns tipos de produtos e serviços e determinadas entidades, como, por exemplo, os sindicatos, as instituições sem fins lucrativos. E com isso, você mantém ou anula os créditos conforme a legislação complementar. E alguns setores
que nós teremos regimes diferenciados, como é o caso de combustíveis, energia elétrica, setores de telecomunicações, ou seja, setores ligados à infraestrutura, porque podem ter regras específicas de creditamento que serão definidas em lei complementar. E como é que ocorreria esse controle e validação do sistema digital? Como é que ele vai, na verdade, ser processado? Primeiro, um cruzamento automático. Você vai ter uma validação eletrônica entre documentos de saída do fornecedor e os documentos de entrada do adquirente, onde você vai poder identificar divergências em tempo real. A utilização da inteligência fiscal, ou seja, o uso da inteligência artificial para você identificar padrões de inconsistências, operações que sejam atípicas e potenciais irregularidades no aproveitamento de créditos, o registro distribuído, ou seja, uma possibilidade de você utilizar a tecnologia blockchain para garantir imutabilidade e rastreabilidade completa da cadeia de crédito tributário. Então, eu trouxe essa parte aqui do nosso encontro para nós percebermos a complexidade que nós teremos no aspecto tecnológico de todo esse entrelaçamento, né? Toda essa teia relacionada ao crédito tributário. E já quase finalizando o nosso encontro, a gente traz alguns impactos e desafios para as empresas. O primeiro delas é a adaptação ao novo sistema. Então, as empresas precisarão investir em atualização e substituição dos seus sistemas de ERP, seus sistemas de processamento de dados de gestão. Para quê? Para atender às novas exigências. As novas exigências de escrituração e controle de créditos tributários. Ah, seu sistema de ERP hoje é bom, é bacana? Parabéns. Mas veja com a empresa que lhe dá assessoria tecnológica do seu sistema, se ele está atualizado para essa nova demanda. Integração com a plataforma unificada do Comitê Gestor será essencial para o cumprimento tempestivo das obrigações. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é a gestão do fluxo de caixa, ou seja, o aproveitamento amplo de créditos tributários vai impactar positivamente no fluxo de caixa das empresas. Mas isso não vai ocorrer de forma desorganizada. Isso exige um planejamento cuidadoso, um planejamento detalhado. Por quê? As empresas que possuem saldo credor permanente precisarão de estratégias para monetizar esses créditos tributários. É o que eu estava falando há pouco. Não adianta você ter o crédito tributário se você não monetizar, se você não transformar ele em vantagem financeira para a sua empresa. Ou compensando com outros tributos, ou você restituindo, ou você repassando esse crédito para terceiros. Outro ponto é você olhar para as pessoas, é você capacitar suas equipes. Os departamentos fiscais e contábeis das empresas vão precisar de treinamento permanente e intensivo sobre essas novas regras de creditamento e obrigações acessórias. A complexidade do sistema vai exigir profissionais qualificados. Para quê? Para maximizar o aproveitamento de créditos. O que eu quero chamar a atenção? Não é só você investir em tecnologia e deixar que a máquina faça o trabalho. Você precisa de pessoas que saibam analisar, verificar e ler os créditos tributários que a empresa tem para você fazer uma gestão de créditos tributários. E por último, eu trago a compliance e a governança corporativa.
As empresas vão precisar de controles internos robustos para evitar autuações fiscais e garantir um aproveitamento legítimo, legal, dentro da legalidade do crédito tributário. E aí você tem auditorias preventivas e revisões periódicas. Vão minimizar os seus riscos de não conformidade. Principalmente se você utilizar sistemas de verificações e sistemas de auditoria. E aí os próximos passos e o nosso cronograma, né, para que as empresas se movimentem, se organizem, começa em 2026, com a cobrança do CBS e do EBS em caráter de teste. 2027, o jogo começa a valer. Implementação da CBS de forma efetiva. Efetiva. E o IBS continuará o seu caráter de teste. E de 2029 a 32, nós vamos ter uma transição gradual e o aumento das alíquotas do IBS e uma redução proporcional aos tributos antigos, ao ISS e ao ICMS. E em 2033, a reforma tributária estará consolidada, com a extinção completa do ICMS, do ISS, né? E dos demais que já foram extintos, como o PIS, o COFINS. O IPI ainda vai continuar, porque ele ainda vai ser utilizado na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. E aí é uma preparação que nós estamos dizendo de forma antecipada e fundamental para garantir para as organizações uma transição tributária suave e o aproveitamento máximo dos benefícios no novo sistema tributário. Então, ficamos por aqui e até um próximo encontro, onde trataremos de assuntos relacionados à questão da tributação e especificamente, principalmente, dessas alterações trazidas com a reforma tributária.